Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre comunicação corporativa, sobre gestão de marcas, enfim, vários temas relacionados. E o nosso convidado para tratar desse assunto é Luiz Carlos Dutra, sócio-diretor da FSB Consumo. Luiz Carlos Dutra, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, Milton. Eu que agradeço. Prazer estar com você. Agradeço o convite. Eu falei aqui que você é sócio-diretor da FSB Consumo, ou seja, você é responsável por cuidar da comunicação das marcas no setor de consumo. O que diferencia esse setor dos demais quando nós falamos em comunicação? Bem, é o setor, só para dar alguns números, né? O setor de consumo só o ano passado é um setor que faturou 124 bilhões no Brasil só em propaganda. Se eu olhar a participação de consumo nessa parte toda aí, ela tem uma relevância cada vez maior, né, na construção de marcas, e é um mercado que hoje está crescendo tanto no canal de comunicação convencional, propaganda, como nas outras áreas, mídias sociais, relações públicas. Então, tem uma expansão extraordinária e um espaço muito grande para se fazer um trabalho nesse segmento. Tá, e isso coloca que tipo de desafio na questão da comunicação? Eu acho que o grande desafio em consumo hoje é você trazer soluções mais integradas, né? Porque houve uma transformação na comunicação nos últimos 5 anos, onde a questão de redes sociais, o novo formato de as marcas terem uma opinião e terem mais engajamento, não é aquela comunicação unilateral, para engajar o consumidor, que às vezes é consumidor e às vezes é cidadão. O desafio é muito maior para trabalhar conteúdo. Acho que o grande desafio agora é saber trabalhar conteúdo de maneira integrada. O que são soluções integradas? Você trazer uma visão relacionada, muitas vezes, uma solução de RP com uma ação digital, por exemplo, marketing digital, que é vinculada também a uma ação publicitária, que vai se distribuir em diversos canais, digital ou offline, e que você atinge o consumidor ou o seu público de interesse de uma maneira diversa e proporcional a cada canal. Isso é muito fácil falar, difícil fazer, porque é um mercado que está se modificando muito e a gente está aprendendo a fazer isso com o carro andando. Mas é uma transformação que veio para ficar. Quer dizer, a dificuldade está nessa constante transformação do mercado. Exatamente. E a complexidade que você tem de canais e de acesso ao consumidor e manter nessa complexidade uma consistência de comunicação relevante para aquela marca e que consiga atrair as pessoas para um debate, por uma opinião e até por uma retenção de consumo. Quando se fala hoje de comunicação das marcas, no mundo online ou no mundo offline, essa discussão é feita na mesma mesa hoje em dia. Ela é feita na mesma mesa, mas ela não pode cair no erro de ter a mesma execução. Às vezes se tem a premissa errada de achar que, embora tenha a mesma proposta estratégica de comunicar aquela marca, na hora que vai se transformar num canal digital, não pode ter a mesma execução do que no canal offline. O desafio é você ter a consistência e saber comunicar apropriadamente para aquele target que você vai ter naquele canal. Mas não há o risco de repente, essa discussão estar dissociada e a marca ser trabalhada de maneira muito diferente, não haver uma linha mestre dentro dos dois mundos, dentro dos dois cenários, se é que dá para falar em dois mundos, porque, na verdade, hoje esse mundo está integrado. Existe esse risco, por isso que a base da conversa é entender a essência e qual é a comunicação core da marca e sua estratégia. Quando você entende a estratégia de negócio e para que aquela marca se propõe, você consegue aí no segundo estágio trazer uma execução compatível e assegurar que tem essa consistência. Senão pode correr o risco de ter uma dispersão. Luiz Carlos Dutra, você tem uma longa experiência no mercado, trabalhando diretamente nas empresas. Hoje você vai para uma agência de comunicação. Qual é a avaliação que você faz de como as empresas estão se comunicando hoje, dentro dessa perspectiva da necessidade de uma solução integrada, etc. Tem se feito isso? Tem se conseguido fazer? Se tem boas soluções? Tem. As empresas estão se modificando muito. Eu acho que se a gente pegar aí numa curva de os últimos 10 anos, houve uma grande transformação. O desafio agora é que as empresas passam a comunicar de uma maneira muito mais ampla, né? Antigamente você soltava uma comunicação, comentava um benefício funcional de uma marca e aquilo ficava. Agora não, agora você tem que criar um diálogo quando você fala através das marcas, criar plataformas de comunicação. É muito mais complexo, mas as empresas têm feito isso. Elas estão aprendendo a fazer também, não é uma coisa simples. E por isso que existe hoje uma discussão muito grande de arquitetura de marca e de portfólio, onde você tem marcas de produto e marcas corporativas convivendo de uma maneira que antigamente não existiam. Tem uma simbiose entre elas agora. Você falou marcas de produtos e marca corporativa. E marca corporativa.
nos ensina a diferenciar isso e que cuidados os profissionais que atuam nessa área devem ter quando trabalham com uma ou outra? Bem, na marca de produto, tradicionalmente você traz benefícios funcionais para aquele produto que se presta, né? Se propõe, e alguns aspectos aspiracionais. Quando você vai falar de propósito, é difícil um produto trazer um conceito de propósito. Normalmente você traz o propósito de uma empresa através da sua marca corporativa. Quando você consegue fazer a sinergia entre a marca de produto endossada por uma marca corporativa, você passa a ter uma arquitetura de marca que vira uma vantagem competitiva para o produto, porque o consumidor hoje quer saber quem está por trás do produto. Então ele quer comprar um produto com benefício funcional, um aspecto aspiracional, mas ele quer saber qual é a empresa que está por trás dele. Isso é uma reputação que passa a ser uma vantagem competitiva. No sentido inverso, a empresa que tem uma boa comunicação corporativa e tem produtos dinâmicos, com muita inovação e próximos do consumidor, essa ideia de dinamismo retroalimenta a imagem da empresa. Então, essa simbiose é uma coisa que tem acontecido nos últimos 10 anos. Tá. Você recentemente, como eu disse, estava aí no mercado atuando nas empresas e estava à frente da Votorantim. E lá na Votorantim tinha que fazer um trabalho que tecnicamente o pessoal chama aí de B2B. Exatamente. Né? Uma fala corporativa de uma empresa com outra empresa. Isso era mais complicado do que você vai estar fazendo agora, que é falar para o varejo, é falar na área de consumo, aliás? É mais desafiador, porque não estava na cultura da indústria usar esse tipo de mecanismo, né? Mas o desafio e a beleza do processo foi que, na medida que você encontra um tom correto da comunicação corporativa de empresa B2B e agrega isso para o seu portfólio de empresas, passa a ser uma vantagem, né? O caso da Votorantim, eu acho que é um exemplo muito legal, que eu tive esse privilégio de trabalhar lá há 3 anos, é que, pela história da companhia, uma companhia que vai completar 100 anos daqui em 2018, toda a sua relevância, ela é uma voz importante na indústria brasileira. À medida que ela se tornou mais evidente, isso passa a ser uma referência positiva, não só para o negócio, mas com um aspecto também importante, retenção e atração de talentos. Os canais que são utilizados para se comunicar neste olhar B2B são diferentes dos canais que são utilizados para se comunicar, por exemplo, com a área de consumo. Eles são, no primeiro momento, diferentes, porque no canal B2B, antes de você ir para uma comunicação massiva, idealmente você deve ir para uma comunicação mais focada em formadores de opinião, né? Mídia impressa e digital, para depois ir para uma comunicação massiva de TV aberta. Você constrói um conceito, constrói um conhecimento de marca, de um propósito, depois você abre uma comunicação aberta. Em comunicação de produto, não. Normalmente você já vai para a comunicação aberta direta, massiva. Mas ela também precisa ter uma comunicação que antigamente não era tão importante para atrair formadores de opinião. Então você tem uma troca de momento aí. A sua troca na carreira, porque você disse que há algum tempo já está nesse mercado. Primeiro conta para nós um pouquinho dessa sua carreira, da sua formação, porque você começou como advogado. Eu comecei como advogado na Johnson & Johnson em 86, fiquei 10 anos no jurídico e procurei entender do negócio para ser um advogado mais focado no negócio. E tive o privilégio e a sorte na época de ser convidado para assumir a área de comunicação e desenvolver essa área de marketing. Por que um advogado vai para a área de comunicação? Na verdade, como eu atuei muito próximo das marcas na Johnson, lá existia uma área de comunicação que tinha marketing, mas tinha também relações governamentais e serviço ao consumidor. Então eles queriam um mix de um profissional que tivesse o skill e as habilidades para trabalhar em comunicação, mas com uma base também para relações externas, que o advogado normalmente tem. Então, pelo meu perfil na época e com o processo de desenvolvimento por trás, eu fui para essa função, mesmo com o desafio que eu pudesse ficar um tempo lá e depois voltar para o jurídico. Eu me apaixonei por ela e não mais saí e segui minha carreira na própria Johnson. Depois eu fui montar essa área na Dow Química, onde eu fiquei 3 anos, né, no Brasil e na América Latina. Da Dow Química eu fui para a Unilever, onde eu fiquei 8 anos, cuidando também de Brasil e América Latina nessa função. Da Unilever fui para a Votorantim, fazer a mesma coisa. E depois desse percurso todo de empresas que eu aprendi muito em mercados diferentes, eu vinha construindo um sonho de fazer uma agência com um propósito de comunicação que eu acredito como a tendência de mercado. Eu faria daqui 5 anos e a FCB me chamou para antecipar esse meu sonho. Explica para nós que propósito de comunicação era esse? Era trazer uma comunicação que eu acho que reflita essa transformação, que é a comunicação integrada voltada para o negócio, em que você possa agregar mais valor, e as empresas hoje querem isso, fornecedores que têm essa visão, próximos do negócio que possam trazer soluções mais integradas e diferenciais. Tá. Foram quantos tempos de carreira nas empresas? Total deu 29 anos. 29 anos, quase 3 décadas nesse trabalho. Em 3 décadas em que talvez o setor da comunicação tenha sido um dos que mais se transformaram
no cenário geral, no cenário corporativo. Porque você pegou aí diferentes fases e com muita velocidade, né? Com certeza, eu acho que eu acho que talvez tenha sido o setor que mais se transformou mesmo, porque você pega eh, a maneira que se comunicava, né, e a forma que a dinâmica do mercado alterou, houve essa transformação. Eu acho que comunicação é maior, especialmente a partir das redes sociais, né, nos últimos 15 anos. Qual é a importância hoje das redes sociais nesse processo de comunicação? Ele mudou a dinâmica do mercado, né? Até as redes sociais, a comunicação tinha um propósito e uma dinâmica unilateral. Você jogava a mensagem de uma maneira ou de outra e essa mensagem repercutia. Com a rapidez das redes sociais, não é mais uma mensagem que você joga, você cria uma plataforma de diálogo. Muda a dinâmica, você tem que se abrir mais, tem que estar mais preparado para críticas, tem que ter outro tipo de postura, como gestor, como empresa e como agência, mas isso é muito mais enriquecedor. E eu acho que as redes sociais, elas complementam os demais canais offline, mídia impressa, por exemplo, porque uma coisa não substitui a outra, mas a dinâmica é diferente. Na rede social é uma mão dupla, quer dizer, vai e volta muito mais rapidamente? Muito mais rapidamente. Você tem hoje, quando você a rede social é um termômetro excelente para você testar até o conceito que você está colocando, porque se não for um conceito crível e legítimo, o que é uma oportunidade de você criar uma diferenciação mercadológica volta como crítica rapidamente. Então você tem que ter essa habilidade de testar o conceito antes de colocar numa rede social para você realmente não ter alguma coisa que não seja sustentável. Marcas se sustentam apenas na rede social? Não. As marcas, eu acho que o complemento dos meios é fundamental. A marca tem um papel importante na rede social, mas ela precisa da mídia impressa, porque formador de opinião também está na mídia impressa, precisa da mídia tradicional também. Existe uma complementaridade de meios. E a marca tem que estar presente, dependendo do que ela se propõe, especialmente em consumo, ela tem que estar presente em todos os meios. Luiz Carlos, você fez uma ênfase aí quando falou em mídia impressa, onde também está o formador de opinião. Você deu essa ênfase porque o que se tem na discussão hoje nesse mercado de comunicação é a crise da mídia impressa? Eu acho que tem muita essa discussão e eu, nas estratégias todas que eu tive a chance de trabalhar em marca, sempre que eu fui lançar um novo conceito, de marca corporativa especialmente, o meu termômetro inicial sempre foi a mídia impressa, porque eu acho que a mídia impressa tem um nível de criticidade e de conteúdo que é um laboratório e um conhecimento muito importante, né? Para depois você migrar para canais mais expansivos. E o lado da mídia impressa, num país como o nosso, que é uma democracia estabilizada, tem um papel fundamental, né? Então, como as demais mídias, eu acho que essa crise é uma crise que eu acho que ela é meio... eu não ignoro a crise, mas a importância da mídia impressa associada aos outros meios, para mim, é um ponto fundamental. Você não é adepto da ideia de que a internet vai consumir tudo? Não, eu não acredito nisso. Eu acho que é uma complementariedade. Eu acho que o conteúdo, o fundamental é o conteúdo. Se ele se expressa mídia impressa ou mídia digital, é uma opção do consumidor daquele conteúdo, mas eu não acredito. Acho que elas são complementares. Esses modelos que nós temos hoje, por exemplo, de anúncios que são bancados pelo Google, para pegar um exemplo que eu acho que é o mais evidente e o de maior conhecimento de todos nós, são modelos que vão sucumbir com os demais, vão substituir os demais? Não, eu acho que esses modelos vão se transformando. Eu não acho que há uma substituição direta, há uma transformação. Você tem hoje a forma de você comunicar em anúncios numa rede social, ele tem uma pegada de você convidar um debate, trazer uma discussão mais ampla. Numa mídia impressa, você tem que trazer um conteúdo de impacto, que você traga a leitura. E você tem que respeitar os meios, mas não acredito que haja. Acho que transformação, mas não substituição. Eu deixei aqui o convite para os nossos ouvintes que estão acompanhando o Mundo Corporativo ao vivo pela internet para que fizessem perguntas pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, mundocorporativo@cbn.com.br, ou então pelo Twitter, o @Jornal da CBN, o @Milton Jung com a hashtag MundoCorpCBN. A Gabriela mandou a mensagem pelo e-mail e volta ao tema do B2B. Ela pergunta se no B2B não se tem que vender bom produto em vez de uma boa marca. Antigamente, sim. Hoje, mais do que o bom produto, tem que ter nível de serviço, diferenciação de serviço, de marca e de posicionamento. Porque com a questão que eu coloquei um pouco antes, você pega hoje, se você se posicionar como produto e como commodity, você não tem diferenciação. Então, só produto e qualidade não entregam mais. Hoje, o B2B precisa também, do ponto de vista de cliente, ter nível de serviço, ter uma diferenciação de comunicação e aí a marca que entrega isso. A ideia o que nós fazemos é commodity, acabou. O que nós fazemos é um produto com marca. As pessoas hoje querem que tenha um produto com diferenciação, onde a marca faz a diferença.
ajuda até a comunicar essa diferenciação. Porque você tem hoje um produto que todo mundo faz igual, você tem uma performance diferente do ponto de vista de qualidade, de formulação ou de nível de serviço ao cliente. Como é que você comunica isso? Onde você comunica isso através de uma marca. Se você falar só dos atributos funcionais, você não consegue colar isso no produto. Você tem que trazer, então, aí a marca, se bem e for proporcional ao que se propõe, ela consegue entregar. Tá. O Ricardo Costa, por sua vez, manda aqui a seguinte pergunta: comunicar-se na crise é muito pior? É mais desafiador, mas eu acho que é na crise que tem que se comunicar. A pior coisa é na crise se calar. Eu acho que quando tem uma crise, um momento de crise, um momento de dificuldade, eu acho que você tem que ter e tem uma estratégia de comunicação sólida, aí que você tem que se comunicar e se posicionar. A omissão deixa os outros falarem seu nome. Esse é o pior momento. Mas as empresas não puxam demais o freio de mão aí no investimento nessa área da comunicação? Tem empresas que podem reduzir, mas as empresas que têm uma visão de longo prazo em comunicação, elas não abrem mão disso. Até porque é aí que pode surgir oportunidade. Porque muitas empresas vão tirar o pé e aí você pode ganhar participação de mercado e market share. Quem tiver a visão e a estratégia de falar, essa é a hora de eu manter, pelo menos manter o meu nível de investimento, mais do que manter a participação dele, pode ganhar. Porque às vezes a concorrência vai tirar o pé. Tá. Até para que não fique confuso ou limitado. Muitas vezes quando a gente fala aqui da comunicação da empresa, da divulgação da marca, e a gente há uma tendência de pensar em publicidade, na propaganda, essa que é veiculada no jornal, no rádio, na televisão, e de preferência bastante no rádio, mas no jornal e na televisão também. Enfim, agora, comunicação é algo muito mais amplo, né? Hoje, cada vez mais, os mecanismos que vocês têm dentro das agências de comunicação para conseguir fazer com que essa marca chegue até as pessoas são muito maiores. Você podia tentar descrever alguns deles, assim, que você considera hoje os mais inovadores, fugindo, claro, da rede social, que, claro, isso me parece já de conhecimento de todos nós. Eu acho que você tem a questão das redes sociais, você tem formatos, inclusive, de RP combinado com publicidade que é muito, muito forte. Então você pode ter, às vezes, o lançamento de uma marca onde você cria um conteúdo editorial que você vai lançar com plataforma de discussão nos diversos meios, que você cria o interesse por aqui, depois você entra com a comunicação publicitária. O que é diferente é que antigamente você entrava com a comunicação publicitária de maneira fria, uma comunicação do produto. Se você fizer quase que um teaser, uma combinação entre a publicidade com os demais meios, isso gera muito mais conteúdo e você consegue reverberar essa comunicação. E tocando um pouco que você citou, você olha, por exemplo, uma mídia que faz a diferença de ver isso, quando bem utilizada, é o meio rádio. Você consegue trazer informações de conteúdo e tem algumas mídias, e o rádio é um bom exemplo, que emprestam credibilidade. Então você consegue combinar um conteúdo com um aval de credibilidade. Isso faz uma diferença enorme. Depois você entra com comunicação publicitária. Essa combinação gera mais consistência, dá mais credibilidade para a marca e consegue reverberar por mais tempo o conteúdo. Você falou em RP, Relações Públicas e Publicidade. Essas áreas hoje não estão todas misturadas na área de comunicação e aí coloca marketing e tantas outras? Ou há essa diferenciação? Não, elas estão misturadas, mas elas têm gestões estratégicas próprias, né? A questão é usar o melhor de cada um. Antigamente elas eram gerenciadas de maneiras isoladas, o que hoje, no portfólio de comunicação, você administra isso de maneira integrada. O RP, o marketing digital, o conteúdo digital, a publicidade e a ativação, que é a promoção. Quando você consegue integrar todas essas disciplinas, você consegue ter um calendário muito mais consistente e a tua marca, além de ficar mais visível e pegar mais pessoas, no ponto de vista de comunicação, você vai ter um resultado no seu objetivo de vendas maior também. Vamos pensar e ajudar um pouquinho daqueles que estão nos acompanhando aqui, querem se inspirar neste mercado, trabalhar neste mercado. Que preparação tem que ter este profissional para atuar com essa visão a qual você está chamando a atenção desde o início da nossa conversa? Eu acho que tem dois pilares. O pilar da função em si, da comunicação, né? A pessoa hoje tem que entender de comunicação e deve também entender de marketing, estudar marketing, negócio. E o segundo pilar, para mim, fundamental, quem está, ou seja numa empresa, ou numa agência, ou num veículo, é entender do negócio. A comunicação hoje ela se torna mais relevante a partir de um entendimento da estratégia de negócio. Então, o profissional hoje tem que se aperfeiçoar para entender do negócio no qual ele está atuando, para trazer aí sim soluções e sugestões de comunicação alinhadas com a estratégia. Então, tem que entender de comunicação e de negócio. De negócio. Onde é que a gente se prepara para fazer isso? A comunicação você se forma. Quando você está numa empresa, você tem uma oportunidade, é um pouco da atitude do profissional,
de se envolver no negócio, entender a estratégia para depois trazer. O grande risco, às vezes, é que você vem com soluções, talvez para o teu repertório anterior, muito automáticas. E não necessariamente o que foi feito lá atrás funciona hoje. Quando você chega numa empresa, numa agência, ou com vários clientes, ou numa empresa que você vai estar no negócio central, o quanto mais entender e dedicar tempo para entender da estratégia, desde a inovação, a distribuição, ponto de venda, comunicação, você vai trazer soluções mais pertinentes e impactantes para o sucesso do negócio. Quais são as características do profissional que você quer trabalhando com você? A primeira coisa mais importante, além da boa formação, eu acho que é a atitude, né? Eu prefiro segurar do que empurrar. Eu acho que a atitude e a vontade de aprender e de fazer a diferença, para mim, hoje é o que você tem hoje um nível de formação das pessoas qualificadas que você vê que o mercado está muito, né? Tem muitas opções boas. O que diferencia é a pessoa que quer aprender e tem uma atitude realmente de fazer a diferença. Faço essa pergunta porque o João Luiz está se candidatando aqui para trabalhar nessa área, mas a pergunta do João Luiz, que ele nos encaminhou também pelo e-mail, é a seguinte: se o jovem, apesar da inexperiência, está mais preparado para trabalhar com as mídias sociais? Sim, ele tem um lado cognitivo mais apropriado às mídias sociais. O grande risco que o jovem não pode correr é que o fato de ele estar mais preparado, ele abre a mão de se aprofundar e entender do conteúdo. A questão do jovem hoje, ele tem muita exposição à informação, mas ele tem que se aprofundar. Não é desculpa o fato de estar mais preparado para redes sociais, mas o que vai diferenciar a carreira dele é entender e se aprofundar em conteúdo que passa por formação, qualificar a sua formação, continuar estudando e crescendo e entender da estratégia de negócio. Tá. Hoje você está dentro da FSB, que é a maior empresa de comunicação corporativa do país. Sim. E que está abrindo um braço na área do consumo. Por que esta necessidade, se a própria agência já trabalhava com marcas do consumo? A FCB é uma agência que está há 35 anos no mercado e que ela sempre cresceu pelo seu lado empreendedor, né? Ela se tornou a primeira do mercado, olhando sempre desenvolvimento de mercado na área de corporativa e setores públicos. E ela chegou à conclusão que, para aumentar o seu portfólio e continuar crescendo, ela tinha que entrar em novos segmentos de maneira mais relevante. E aí identificou o mercado de bens de consumo e serviço como uma oportunidade e para esse desafio que eu fui convidado. Em linhas gerais, há diferença em se comunicar no B2B, no setor público e no setor de consumo? Exatamente. Há diferença? Não, você tem diferenças, assim, do ponto de vista de estratégia, né? A essência é a mesma. Você quer criar um conteúdo relevante que agregue para a reputação e para o seu impacto. Mas a forma que se diferencia em intensidade, em meios e formato. Tá. O que é o futuro dessa área para você? Eu acho que essa área tende cada vez mais, se você pegar o crescimento dessa área no Brasil, é uma área que cresce quase 25% ao ano, tá? Enquanto as outras áreas crescem um dígito. E essa área cada vez mais se torna, quando as empresas olham gestão de reputação associada à imagem e à marca, ela tem uma vantagem competitiva porque ela consegue agregar esses três pilares. Então, eu acho que é uma área que tende a se tornar cada vez mais relevante, indispensável para o negócio, mas ela precisa também estar observando esse momento de transformação e estar sempre se atualizando. Você usou a palavra relevante, a palavra que está aqui no e-mail do Flávio, que ele quer saber como ser relevante no mundo poluído de informação. Com foco e consistência. A grande sacada é conseguir extrair desse mundo poluído de informação, até mesmo que você tem uma estratégia de uma marca ou de uma empresa, é combinar o que aquela companhia ou aquela marca quer comunicar e olhar qual é a melhor eficiência para atingir o seu target. E, nesse sentido, depurar um pouco esse mundo poluído de comunicação, saber fazer escolhas, que não é fácil, é muito difícil, mas esse é o... Vocês têm que investir muito em pesquisa para conseguir entender exatamente o que é preciso para entregar ao mercado? Em pesquisa, como nunca, e também em monitoramento pós-pesquisa. Porque a pesquisa te traz um caminho, você implementa aquilo, mas se você não tiver também um processo de monitoramento para saber se aquela comunicação está em linha, através de pesquisa, monitoramento digital, monitoramento de pesquisas qualitativas, você pode perder a mão. A pesquisa por si só, que era o suficiente alguns anos atrás para você lançar alguma coisa, não é mais suficiente. Você tem que ter um monitoramento contínuo e ter a rapidez de modificar a rota se não estiver rodando bem. O Big Data tem ajudado vocês a elaborar campanhas e linhas de comunicação? Com certeza. Você tem uma disponibilidade muito grande de informações, mas, de novo, a questão é ter o foco, né? Porque, de novo, é um nível de informação muito... Como você consegue modelar o teu interesse, extraindo as informações do Big Data e colocar de maneira
E como é que vocês têm buscado essas informações? Que mecanismos existem hoje no mercado aí para isso? Você tem pesquisas, tanto você tem duas coisas, você tem pesquisas qualitativas e quantitativas, super, né? E você também tem sondagens digitais que você faz, pesquisas, e aí é uma sondagem muito mais espontânea, que você combina a pesquisa que você extrai as informações, e as sondagens espontâneas, em real time, que você consegue aí dimensionar, e fundamentalmente quando você coloca na rua, a comunicação sentir realmente o impacto dela. Bom, falamos em comunicação, falamos em publicidade, você tem ligação com o CONAR, né? Que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e que talvez seja assim, uma das ferramentas que foram criadas aqui nesse país, de maior competência que tem nessa área, do ponto de vista da autorregulamentação. Então você está muito diretamente ligado a todas essas regras que estão impostas aí no mercado, aos comportamentos, etc., para fazer a avaliação do nível do trabalho que nós temos hoje no Brasil comparado com os países mais desenvolvidos. Olha, o CONAR realmente é um motivo de orgulho, né? Porque eu acho que foi criado num processo que para mim é o ideal, que é uma autorregulamentação, né? Então não é que existe um formato engessado, é uma autorregulamentação e que ela se mantém contemporânea porque ele é revisitado e ajustado de acordo com as mudanças de comportamento, né? Então, o fundamental do CONAR é uma ferramenta para você manter o lado de respeito e ética da comunicação e, ao mesmo tempo, a liberdade de expressão comercial. Que a gente olha que tem que ter limites, mas não pode ter o cerceamento da liberdade. E por ter o CONAR que tem um ambiente isento, qualificado e profissionalizado, que você pode ter essa discussão em alto nível. Qual é das experiências que você tem aí na área de publicidade? Como é que a gente faz essa comparação com a qualidade do que é feito lá no exterior? O nível da publicidade brasileira e da forma como as empresas e as marcas brasileiras se comunicam. Olha, a primeira coisa interessante, que a gente não fala muito, é o povo brasileiro, junto com o japonês, talvez seja o que mais gosta de publicidade no mundo. É mesmo? É. E a publicidade do Brasil realmente é muito qualificada, porque você tem aqui um fato importante, você tem uma TV aberta muito forte, que isso é um diferencial, né? No mundo inteiro isso já é muito pulverizado. Você tem outros meios crescendo e se desenvolvendo, mas assim, a comunicação no Brasil, e o brasileiro é muito crítico com a publicidade. Então, eu acho que nós temos uma qualidade de comunicação de publicidade no Brasil hoje de ponta, há muitos anos, e arrisco a dizer que as outras disciplinas de RP e mercado digital, o Brasil já está também subindo cada vez mais na diferenciação. O mercado digital hoje, de RP, o mais desenvolvido do mundo, sabidamente é os Estados Unidos, mas acho que a gente está realmente dando um salto muito grande e que está muito próximo do que se faz em publicidade. Bom, você no início dessa nossa conversa já chamou a atenção para a necessidade da comunicação integrada. Nós estamos chegando ao final aqui dessa nossa entrevista e eu queria que você tentasse resumir um pouco dessas mensagens todas que foram passadas no decorrer da nossa conversa. Quer dizer, o que é significativo para quem estiver nos acompanhando, que sirva de reflexão para que depois desenvolva, seja na sua empresa, no seu negócio, até na sua própria carreira. A primeira comunicação integrada é você ter a consistência de você conciliar todos os públicos de interesse dentro de uma mensagem que seja relevante. Um exemplo prático, grandes campanhas ou grandes posicionamentos, eu sempre procurei fazer primeiro a comunicação interna com os funcionários para testar se aquilo é relevante. Então, quando você tem um funcionário engajado e alinhado, é mais fácil você ir para fora e comunicar, porque você passa a ter aí um suporte importante. Esse é um exemplo de comunicação integrada. A pior coisa é você lançar uma coisa na rua onde o funcionário fica sabendo pela mídia. Primeiro ponto. E o segundo ponto, olhando a comunicação externa e através de marca, é integrar as diversas disciplinas e, de novo, aquele ponto que eu falei no início, né? Os meios digital, rádio, TV, impressa, mas ter sempre um olhar de negócio e uma rapidez crítica de mudar a rota se não estiver funcionando. Não insistir no erro, uma coisa que não esteja funcionando. Tá certo. Luiz Carlos Dutra, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer aí parte dessa sua experiência na área de comunicação de uma maneira geral. Muito obrigado, sucesso no seu trabalho, até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, muito um prazer ter estado com você aqui. E parabéns pelo teu programa. Muito obrigado. Luiz Carlos Dutra, que é sócio-diretor da FSB Consumo. A você que participou do programa também, ao vivo, pela internet, muito obrigado, o nosso agradecimento e a lembrança de que todo esse assunto aqui deve ser levado para as redes sociais, sim. Você deve compartilhar com seus amigos. Se você quiser, pode ir na nossa página no LinkedIn. Lá tem o grupo Mundo Corporativo da CBN. Lá você pode publicar textos, opiniões, sugestões, o trabalho e o projeto que você vem desenvolvendo. Porque a ideia é exatamente essa, fazer com que o conhecimento tenha uma dimensão ainda maior. Combinado? Espero a sua participação. Até mais!